Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, pode ser bem melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tá quase, vamos mais uma vez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora chegou. Levanta sua mão direita bem alta e repita comigo essa oração. Levanta-se Deus. Pode ser melhor. Levanta-se Deus. Intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. E todas as milícias celestes. Que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podem sentar agora. O pessoal do ministério poder fazer um... Meus irmãos, me chamo Anderson, tenho 35 anos, sou casado, pai de 5 filhos, um está no céu, mas conosco temos a Gabriela, o João Rafael, a Maria Heloísa e o Josué, que está para nascer. Deve nascer em torno do final de agosto, início de setembro. Um dos motivos pelo qual minha esposa não está aqui, porque senão ela estaria correndo com o barrigão atrás dos meninos. Sou fundador da Associação Católica Minha Vida Uma Missão, uma comunidade nascente, está alicerçada sobre a Diocese de Formosa. Somos assistidos e acompanhados pelo Bispo Dom Adair, também pelo Padre Everton. Há 5 meses resido em Planaltina do Goiás, tive que mudar de cidade por conta da missão que o Senhor confiou ao coração. É uma alegria estar com vocês aqui nesse encontro Restaura-me, para poder trabalhar com vocês o tema ou santos ou nada. Vamos repetir esse tema: ou santos ou nada. Ou santos ou nada. É um tema muito importante para poder ser pregado nesses tempos. Por quê? Porque hoje em dia fazemos parte de uma geração indiferente, de uma geração que não se compromete, de uma geração que não tem lealdade. Quantas vezes a pessoa está caída, mas ali se estende uma mão e ela não é leal àquela mão que se estende. Ela é desleal. Quantas vezes no mundo a pessoa se entrega? Quantas vezes no mundo a pessoa ali acha que está ao redor de amigos, mas na verdade são pessoas traiçoeiras que te empurram para dentro do buraco, que colocam uma faca nas suas costas, que te traem, que não está nem aí para você, que faz vídeo, que te expõe. Mas ela continua sendo leal a essas pessoas. Mas as pessoas que estendem a mão, que talvez fez a sua inscrição desse retiro que você nem queria fazer, que talvez você veio porque alguém te obrigou a vir, porque alguém estendeu a mão para você. Quantas vezes não somos leais a essas pessoas que estendem a mão? Mas temos compromisso, temos fidelidade com aqueles que nos empurram para dentro do buraco. É engraçado quantas vezes eu vejo os jovens sendo leal, até mesmo ao crime. É só você parar para ver ali a realidade das organizações criminosas, o avanço que elas estão tendo. Sabe por quê? Porque eles são unidos. Você vê o PCC, o Comando Vermelho, alastrando, ganhando espaço. Por quê? Porque as pessoas se comprometem com o mal, mas não querem se comprometer com Deus. As pessoas estão dispostas a dar a vida pelo crime, pela droga, pela festa, pela farra, pela resenha, mas elas não estão dispostas a darem a vida para Deus. Por isso é importante pregar esse tema: ou santos ou nada. Ou santos ou nada. A gente não tem o meio termo. Ou você se entrega totalmente para Deus, ou você nem começou a caminhar. Esse tema
ou santos ou nada. É uma frase que Monsenhor Jonas, servo de Deus, fundador da Canção Nova, dizia: ou santos ou nada, quando ele ia pregar para a juventude. Eu amo pregar para a juventude porque a juventude tem garra. Só que pena que ela usa por a coisa errada. Nem que consegue ficar 2, 3 dias virado. A gente viu na peça, né? Ainda chega de ressaca e fala: eu aguento outra, né? Quantas vezes o jovem é assim, mas não aguenta ficar 5 minutos de joelho. Não aguenta ir ficar 1 hora, 1h15, 1h30 na Santa Missa. Irmão, ou santos ou nada. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 19 diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos da luz, dos filhos de Deus, do servo de Deus. Ei, esse tempo que a gente está vivendo exige uma resposta. E a resposta que esse mundo precisa é santidade. Porque essa resposta não vai vir pelo governo atual, essa resposta não vai vir pelos políticos, essa resposta não vai vir dos influenciadores digitais, essa resposta não vai vir dos cantores de sertanejo. Essa resposta que o mundo anseia, que o mundo almeja, é que eu e você assumamos uma postura diferente e começamos a viver a santidade. São João Paulo II, ele diz assim: não tenhais medo de serem santos. Vivei por ele, vivei para ele e com ele. Santa Catarina de Sena, ela vai dizer: jovens, se forem o que deveis ser, porão fogo no mundo. Se fores o que deveis ser, porão fogo no mundo. Essa pregação a gente vai trabalhar 3 pontos. O primeiro ponto, o que é santidade. O segundo ponto, o que nos afasta da santidade. E o terceiro ponto, o que precisa ser feito. Deu para entender, sim ou não? Palavra de Deus, Levíticos capítulo 19, versículo 2. Lá no início das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus vai dizer assim, Levíticos capítulo 19, versículo 2. No início da Bíblia, Levíticos 19, capítulo 2. Amém ou misericórdia? Bem no início da Bíblia. A palavra de Deus em Levíticos 19, capítulo 2. Capítulo 19, versículo 2 diz assim: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Mais uma vez: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Palavra do Senhor. Dá um beijão aí na tua palavra, para você que trouxe. Para você que não trouxe, vai ficar só na vontade. A próxima vez você traz. Glória a Deus. Essa palavra de Levíticos, capítulo 19, versículo 2 diz: sede santos, porque eu, vosso Pai, sou santo. Só que existe uma diferença entre ser salvo e entre ser santo. Então, antes de mergulhar a fundo em cada um daqueles pontos, a gente precisa entender a diferença que tem entre ser salvo e entre ser santo. Talvez você não saiba, mas tem uma diferença. No céu só entra quem é. Então faz assim comigo, céu. A outra opção assim, tobogã. Tem gente que não fez. De novo, céu. A outra opção. É bom que tobogã não precisa ter muito esforço, né? 60, põe um biquininho, uma songuinha. Lá no inferno tem churrasco todo dia, só que você que é a carne. E o demônio salga assim, ó. Você que escolhe, filho. Ou é céu ou é o quê? Onde você está sentado? Você é o próximo da fila? Ou é céu?
No céu só entra quem é santo. No céu só entra quem é santo. No céu só entra quem é santo. Existe a diferença entre ser salvo e entre ser santo. A gente vê nas Sagradas Escrituras que um jovem chamado jovem rico, ele se apresenta diante de Jesus e fala assim: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ou seja, o que devo fazer para ser salvo? E aí Jesus olha para aquele jovem e começa a elencar os 10 mandamentos. E aí ele começa a falar, amar a Deus sobre todas as coisas, e vai elencando os mandamentos. Aquele jovem olha para ele e fala assim: desde a minha juventude, desde a minha mocidade, eu já tenho feito tudo isso. E o Senhor olha para ele e reconhece essa realidade. Só que aí Jesus vira para ele e fala bem assim: se queres ser perfeito, ou se queres ser santo, vai, vende tudo que tens e segue-me. Opa, aqui a gente consegue ver uma distinção, a diferença entre ser salvo e entre ser santo. Aquele jovem pergunta para Deus, pergunta para Jesus Cristo, como que ele pode ser salvo? E o que Jesus fala para ele? Os 10 mandamentos. Então o que você precisa entender no início dessa pregação? Que para você ser salvo, você precisa ser obediente aos 10 mandamentos. E quando você fere um desses mandamentos, você incorre em um pecado mortal. E o pecado mortal garante a sua fila no tobogã. Romanos capítulo 8, capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. Então quando você peca mortalmente, você garante o tobogã. Mas quando você está em estado de graça, ou seja, não ofendeu nenhum dos 10 mandamentos, você está salvo. É engraçado porque as pessoas falam assim: nossa, eu vou para a confissão. E depois que se confessa, ela fala: ai, se Deus me levar agora, eu vou para o céu. Não! Se você morrer em estado de graça, você vai para o purgatório. Porque no céu só entra quem é santo. Catecismo da Igreja Católica, no número 1030, vai dizer: aqueles que morrem na amizade do Senhor, mas ainda não estão purificados o suficientemente e vão para o purgatório. Então quando você está em estado de graça, filho, você está de pé, você ainda não é santo, a caminhada só começou. Então se você não começa a buscar a santidade aqui, se pela graça, pela providência e pela misericórdia você morrer em estado de graça, você vai passar muitas temporadas no purgatório até ir para o céu. Porque hoje, infelizmente, a gente vive numa geração medíocre, mediana. E aqui eu não estou falando para quem está longe da igreja, aqui eu já falo para quem está dentro da igreja. Porque talvez esse é o seu 10º retiro, mas você não muda de vida. Porque você continua fazendo as mesmas escolhas e está obtendo os mesmos resultados. Então responda comigo, repita comigo: mesmas escolhas. Meu Deus do céu, mesmas escolhas produzem os mesmos resultados. Então se você continua frequentando as mesmas resenhas, eu tenho nojo da palavra resenha. Se alguém falar resenha perto de mim, dá vontade de fechar a mão e dar uma nela. Sabe por quê? Porque é na resenha que a menina perde a virgindade. É na resenha que começa o primeiro gole. É na resenha que começa o primeiro teco. É na resenha que começa a primeira droga, o primeiro tapa, o primeiro baseado. É na resenha que começa a fuleiragem toda. E tem gente que está dentro da igreja que fica de resenha para cá e resenha para lá. Você pode colocar umas 10 cadeiras na minha frente e pega quem é que está dentro da igreja de resenha em resenha, que eu vou quebrar as tudinho de você. Porque tem gente que não está precisando de oração, precisa criar vergonha na cara. Oração sim, para aquilo que é necessário. Agora vergonha na cara, meu irmão, ou você toma, ou é tobogã direto. Primeira coisa, é um jovem rico. Aqui já tem algo espiritual para a gente entender. Você conhece algum jovem rico? O jovem está no início da caminhada, meu. O jovem ainda não é concursado. O jovem ainda não tem uma profissão. O jovem ainda não progrediu. O jovem talvez ainda não tenha um comércio. O jovem ainda nem aprendeu, não tem maturidade. Está no começo da vida. E aqui está falando que é um jovem rico. Por quê? Por que que o jovem é rico? Porque aqui tem uma mensagem espiritual para mim e para você. Porque talvez você começou agora. Talvez você
médico porque você ficou aí matando aula, porque você reprovou sei lá quantas vezes para poder ostentar e mostrar que você é o bonzão, que você é o do fundão, que você é o moleque doido. Eu não tô nem aí para você, moleque doido. Sabe por quê? Porque um dia era eu que estava aí atrás, pagando de bonzão, expulso da escola, advertência e suspensão uma atrás da outra. Essa era a vida que eu levava. Saí de casa, conheci a droga. Aqui está falando de um jovem rico. Um jovem rico por quê? Porque ele é rico de tempo, ele é rico de oportunidade, ele é rico para poder fazer muitas escolhas. Só que o jovem não entende que cada escolha dele tem uma consequência. Então ou você escolhe o céu e busca a santidade, ou você escolhe o tobogã e vai para o inferno direto. A consequência você vai arcar. A escolha quem toma é você. Inclusive na hora da oração, se você não quiser oração, some daqui e vai para outro lugar. Mas que aqui fique só quem realmente quer, porque não tem como arrombar o teu coração, não tem como fazer o que você não quer. Enquanto você não se decidir por Deus, ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode. O jovem é rico porque ele tem muitas oportunidades. Ele tem a juventude, ele tem o vigor, ele tem a saúde. Como era bom quando eu tinha talvez a idade de alguns aqui. Agora prega mancando, brinco com os meus filhos. Passa 5 minutos, eu já estou todo suado, cansado, já não aguento mais. Fala, para. Por quê? Porque usou muita droga. O pulmão ali é cheio de graxa, de nicotina. A consequência eu pago até hoje das escolhas ruins que foram feitas. O jovem é rico e ele pergunta para o Senhor: o que devo fazer para ser salvo? E o Senhor vira para ele e elenca os 10 mandamentos. Sabe o que é bonito? Catecismo da Igreja Católica número 1030 fala: aqueles que morrem na amizade do Senhor. Quem morre na amizade do Senhor? Aqueles que estão em estado de graça. João capítulo 15 versículo 13 e seguintes vai dizer: eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigo. Aí o Senhor explica como que a gente faz para ser amigo dele. E ele vai dizer assim: vós sois meus amigos se fazeis aquilo que eu vos mando. Vamos repetir isso: vós sois meus amigos se fazeis aquilo que eu vos mando. É Jesus que está dizendo isso. E o que Jesus manda? Mandamentos. Você é amigo do Senhor quando você está em estado de graça e não fere nenhum daqueles mandamentos com o pecado mortal. Porque o pecado mortal te leva à morte. Então existe uma diferença entre ser salvo e ser santo. E a santidade vai além. Você começa a dar passos rumo à santidade primeiro quando você está de pé. Sabe como que você está de pé? Estado de graça. Porque o pecado te coloca no chão. O pecado te leva para o inferno. O pecado te coloca morto-vivo. O pecado gera em você desânimo. O pecado te escraviza. E tem gente enchendo a boca falando que é livre. Mentira. Você não consegue ficar uma sexta-feira sem encher a tua cara, sem comprar uma caixinha de cerveja, sem montar um rocha ali para você chupar mangueira e cuspir fumaça. Você não consegue ficar um dia, talvez, sem acessar uma pornografia. E você está dizendo que você é livre? Não, você é livre para amar. Isso que você está vivendo é escravidão. É o que o pecado faz. Ele chama de liberdade aquilo que te coloca uma algema. Catecismo da Igreja Católica número 1035 diz: aqueles que morrem em estado de pecado mortal, ou seja, que feriu um dos 10 mandamentos, não está inserido na amizade, vão imediatamente, olha como essa palavra é bonita, né? Eu estou dizendo, é igreja, catecismo, imediatamente para o inferno. Porque tem gente que fala assim: ah não, quando eu morrer vai passar 3 temporadas da minha vida e ainda vou ter chance de pedir perdão. Ou você perde agora, ou pode ser tarde demais.
Não fica você, não, vou jogar para depois. O jovem de hoje é procrastinador, meu irmão, ele joga para depois. Não, semana que vem eu entro na igreja. Não, semana que vem eu faço isso. Não, depois eu começo a rezar o texto. Não, depois eu começo a frequentar o grupo. Vai nessa. Você não sabe qual é o teu dia? Eu ia trazer um irmão meu, que a gente costuma ir para as missões. É um filho gerado nas missões, nos retiros. Eu botei o apelido dele de Antônio Bala. Ele levou 30 tiros. Tem mais de 5 balas alojadas nele. Antônio Bala do Espírito Santo. Sabe por que ele está vivo? Porque a última palavra é de Deus. Você sabe qual é o seu dia? Qual é a sua hora? Você está sentado onde? No tobogã? Está na fila? É o próximo? Está de biquininho, sunguinha, mostrando seu corpão, seu tanquinho, mostrando suas pernas, suas curvas? Você que sabe, filho. Depois de você morrer, aí vão fazer um cartãozinho falando assim: combateu o bom, quem combateu o bom combate? Se Deus quiser está no céu. Como assim? Tá achando que no céu é bagunça? Tá achando que lá tem resenha? Resenha tem no quinto dos infernos. Porque a pessoa leva uma vida porca a vida todinha e morre. Aí o povo fala assim: não, tá no céu, Deus o tenha. Que Deus o tenha, meu irmão. Levou vida porca a vida toda. Sabe quem que vai te ter? O capeta. Não tem outra conversa. Não tem como ficar floreando o que é sério. O jovem precisa levar a sua juventude a sério. Vamos aprofundar aqui, que já me deram estourada a lição. Eu pego o tempo da Santa Missa, o padre corta a minha cabeça depois. O primeiro ponto está falando o que é santidade. O primeiro ponto, falando sobre santidade, a gente já começou a entender que santidade não é a salvação. A salvação é quando você está de graça, você está de pé. A santidade é quando você caminha em direção ao Senhor. Quanto mais próximo você estiver dele, ao ponto de dizer como São Paulo: já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. No céu tem uma hierarquia de quem amou mais. Mas aqui eu não estou falando de qualquer amor, o amor que você é acostumado a ver. Aqui eu estou falando daquele amor que é teologal, que você recebeu no seu batismo. No seu batismo você recebeu vários dons, dentre eles a fé, a esperança e a caridade. Caridade na Sagrada Escritura também é entendido como amor. A palavra de Deus na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Não estou falando do amor próprio, é amor sei lá o que a pessoa com o mundo consome com corromper as coisas. Estou falando do amor de Deus, o próprio Deus, aquele que amou mais. As pessoas precisam olhar para você e mais de encontrar aquele moleque doido, aquele cheio de fama, cheio disso, daquilo, mais de que encontrar aquela menina da resenha descolada, faladeira, mais de que encontrar um casal que isso e aquilo, que viaja, vai para Caldas Novas. As pessoas precisam olhar para você e ver na sua idade, na sua face, no seu olhar, na sua forma de se vestir, de se comportar. Elas precisam olhar para você e encontrar Deus. A santidade é você fazer a vontade de Deus. Aí fala: é difícil ser santo. Sabe o que é difícil? É difícil você viver aquilo que o mundo prega. Porque para você ir para uma festa você gasta dinheiro. Para você pegar uma menina, para você fazer alguma coisa, você sempre tem que se dedicar. As coisas não vêm de mão beijada. Até para você consumir droga você tem que comprar. E você vai ter que pagar. Porque se você não pagar, o preço vai sair mais caro para você. Agora para Deus não é gratuito. Deus está lá no alto da cruz, esperando você chegar para poder te amar. Aí você vai falar: não, para ser santo é difícil. Difícil é você criar vergonha na cara, assumir uma postura e começar a dar passo. Isso que é difícil. Porque Deus está te aguardando esse tempo todo e você está dando as costas para Ele. Então bate no seu peito assim e fala: até quando eu vou dar as costas para o verdadeiro amor? Até quando? Até quando? Segundo ponto é o que me atrapalha ou me afasta da santidade. Eu comecei dizendo para vocês que é o pecado. O pecado e as imperfeições. Toda vez que nas Sagradas Escrituras tiver a palavra santo, também pode ser substituída por perfeito.
A gente proclamou Levíticos capítulo 19, versículo 2. Sede santos, porque eu, vosso Pai, sou santo. A gente poderia dizer, sede perfeitos, porque eu, vosso Pai, sou perfeito. A gente vê Cristo falando para o jovem rico, se queres ser perfeito. A gente poderia inverter e falar assim, se queres ser santo. Agora, como que um homem frágil, infiel, cheio de pecados, pode chegar à perfeição? Santidade. Levíticos capítulo 20, versículo 8. O Senhor vai dizer, eu sou o vosso santificador. Sabe que eu é o Espírito Santo, o santificador. Sabe como que Ele atua de forma intensa na nossa vida? Quando eu estou em estado de graça. Quando eu estou em estado de graça, o que tem e habita dentro de mim é a graça santificante. É aquilo que vai pegar aquela pedra bruta que sou eu e que é você e vai santificando. Vai santificando os seus hábitos, as suas escolhas, aquilo que você veste, aquilo que você anda. Só que você precisa estar em estado de graça. Se você não estiver em estado de graça, você está em estado de pecado mortal. Se você morrer em estado de pecado mortal, tobogã direto. Se você morre em estado de graça, você vai para o purgatório. Porque no céu você precisa ser santo. Mas a santidade começa aqui na terra. Basta você abraçar. Basta você dar passo. Basta você assumir uma postura. E aqui existe uma realidade sobre o que nos afasta da santidade. São 3 posturas e a gente consegue encontrar isso nas Sagradas Escrituras. E não precisa ir longe, porque se você olhar para o lado, você vai ver uma delas. A primeira postura é o frio, a segunda o morno, a terceira o quente. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 diz, oxalá fosse frio ou fosse quente, mas como você é morno, você será vomitado. Hoje eu estou cansado de ver dentro da igreja uma geração morna. É pior do que a fria. É pior do que a fria. Eu comecei da forma diferente. Eu e meus irmãos, a gente começou pregando o evangelho na rua, nas esquinas, na boca de fumo, onde antes a gente ia comprar a droga. Era lá onde a gente anunciava. Eu lembro que os irmãos meus, de caminhada, me ligava e falava assim, tá fazendo o quê? Meia-noite. Eu falei, tô rezando. Ele falou, vamos evangelizar, bora. A gente passava lá na frente da paróquia, tava fechado. A gente ajoelhava do lado de fora. A gente pedia a bênção do nosso Deus. E no lugar onde a gente comprava droga, a gente ia anunciar a palavra poderosa de Deus. Porque Deus pode realizar todas as coisas. E aqueles homens que antes eram velhos, eram mortos, tinham sentenças de morte, estavam proclamando a vida. A gente saía da boca 3 horas da manhã. E eu vou te falar, é mais fácil você pregar para um drogado, para um traficante, para um pagão, do que pregar para a pessoa que já fez 15 retiros e não tomou nenhuma postura. É morno, é morna. Pregar com o microfone é fácil, ministério, tá uma maravilha aqui. Sentadinho, se você dormir, eu jogo água daqui. Não dorme não. É uma maravilha. É fácil. Não, não é fácil. Porque quem é morno, irmão, acha que já sabe de tudo, acha que já tá bom. É mediano, medíocre, ele faz só um pouco. É a famosa geração Casa Bahia. Sabe como é a geração Casa Bahia? 10 vezes sem juros. Ele não se entrega totalmente, não se entrega. Ele se entrega parceladinho. Aí chega no momento de oração, fecha o olho, fica com o olho aberto. Se você quiser ficar com o olho aberto, vai pra lá. Vai pra lá. Eu vim foi de longe, deixei minha família, minha esposa grávida, para vir ganhar almas. Se você não quiser fechar teu olho, não quiser se abrir, não quiser se entregar, problema teu. Vai ter pessoas que vão abrir, vai experimentar Deus e você vai ficar só olhando. Vai ter pessoas que vai mudar de vida e você vai ficar só olhando. Até quando você vai ser só um espectador? Até quando você vai falar, nossa, fulano de tal fala bonito, nossa, fulano de tal canta bonito, nossa, fulano de tal prega bonito? Até quando você não vai assumir o teu posto e ser você o próximo pregador, o próximo ministro, a próxima intercessora, o próximo ministro da música? Três posturas: frio, morno e quente. A gente consegue ver isso na Sagrada Escritura, o livro dos Reis.
a gente vai ver que existiram homens de Deus ali, homens escolhidos por Deus. E vai dizer a palavra de Deus no início, quando você está lendo o livro do Reis, fala: o rei fulano assumiu por tantos anos o reinado. Aí fala assim: e fez o que não agradava o Senhor. Qual o nome diz? Frio, morto. Aí se você continuar lendo, vai falando: o rei fulano de tal assumiu com tantos anos, fez o que agradava o Senhor, mas não destruiu os lugares altos. Sabe o que é isso? Morno. É a metade da geração, acho que uns 70% que a gente vê dentro da igreja hoje, se não for mais. Fez o que agradava o Senhor, mas não destruiu os lugares altos. Pois eu explico o que é isso. E a terceira postura: fulano de tal fez o que agradava o Senhor e destruiu os lugares altos. Sabe o que é aquele que não destrói os lugares altos? É aquele que infelizmente faz pequenos contratos com Satanás. A pessoa fala: eu quero ser do Restaura-me, eu quero ser da igreja. E aí veste a camisa, e aí faz o encontro, e aí vai no reencontro, e aí vai no evento, e aí vai não sei aonde, mas continua indo para a resenha, porque tem contrato com Satanás. E a pessoa fala: eu quero ser de Deus, eu quero ser isso, mas ela não larga a bebida, não larga a cerveja, não larga o combo, não larga a droga, não larga o vape, não larga ali os narguilé. A pessoa: eu quero ser de Deus, mas continua tendo relação sexual com a sua namorada. A pessoa: eu quero ser de Deus, mas eu quero continuar levantando a bandeira do feminismo, do comunismo, do ismo, sei lá o que, onde você vive, o que você faz. São pequenos contratos com Satanás, e isso te afasta do céu, isso te afasta da santidade. O morno vai ser vomitado. Você precisa destronar os deuses, você precisa arrebentar com os lugares altos, você precisa anular os contratos que você fez com Satanás. É engraçado, aqui tem praticamente quase 100, 80 jovens. Aí faz um encontro, daqui um ano você vai ver que perseverou 20, 10. E o restante vai estar onde? Aquele que fumava maconha fuma 10 vezes mais, pegou o mesclado, começou no crack, está só o bagaço. Aquela que rodou na mão de todo mundo e decidiu não romper com as vestes profanas que ela usa, está grávida, já abortou não sei quantas vezes. O peso dela dobrou porque ela toma injeção para poder ter relação sexual à vontade com um monte de homem. O povo fez vídeo dela, rodou na internet. Aquele que era o bandidão, o bicho solto, está preso ou está morto. Não romperam. Continuou com os contratos de Satanás, continuou com a cervejinha. É engraçado, né? Tem gente: ah não, mas beber não é pecado. Pecado é se embriagar. Não bebe sem álcool. Ele fala: não, mas eu gosto de uma Heinekenzinha com álcool, porque você gosta de ficar louco. Agora eu vou te falar, porque a verdade liberta. Eu gosto de trabalhar com a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando a pessoa está embriagada, diz que ela está fora de si, sim ou não? Quando a pessoa está embriagada, ela está fora de si, sim ou não? Sim. Quando a pessoa está drogada, ela está fora de si, sim ou não? Sim. Se ela está fora de si, eu te pergunto: quem está lá? Parabéns. A verdade liberta. Agora você já sabe, toda vez que você estiver doidão, doidona, quem vai estar lá? É ele mesmo. E aí você escolhe o que tu quer, filho. Aqui é na liberdade. O que tu quer? Tu está escolhendo agora. Você vai arcar com todas as consequências da tua escolha. Quando a galera está doidona, quem está lá? Quem está lá? Você escolhe, meu irmão. Agora quando você vem para um encontro da igreja e você tem a ousadia de se esvaziar, sabe quem vai estar lá? Deus. Mas você precisa abrir espaço para Ele, porque vai chegar um momento de oração aqui, vai ter pessoa que não vai experimentar. É diferente de sentir. O que é sentir? Você vai arrepiar, coração dispara, as pernas tremem, você sente um alívio, uma paz. Mas tira um peso das suas costas, você só está sentindo aí. A experiência com Deus muda a tua vida. E tem uma diferença.
As pessoas confundem fé com emoção. A pessoa que tem uma experiência com Deus, ela sai daqui decidida. Eu quero saber se aqui tem homens e mulheres ousadas, porque eu só estou vendo geração covarde onde o Senhor está me levando. É gente que tem coragem de encher a cara, de sair correndo sem roupa, de meter o louco, de ir para meter assalto, de vender droga, de fazer besteira, de botar um monte de piercing, de fazer um monte de tatuagem. Mas chega no momento de oração, eu falo, quem tem coragem para isso? Aí eu olho e vejo um bando de covardes que não tem coragem de se entregar para Deus totalmente. Uma vez eu estava conversando com Deus, eu falei assim, Senhor, parece que a gente está perdendo a briga. Porque o mundo te oferece uma balada, festa, 3 sons automotivos. A galera fecha um combo, põe uns combos de vodka, coloca balinha, coloca house, coloca sei lá o que, coloca energético, coloca um monte de coisa. As pessoas começam ali, aí vai para uma festa, aí tem uma ornamentação. As meninas que gostam do sertanejo, aí tem uma banda de sertanejo, os caras com as calças tudo coladinha, tudo paquitinho, bombadinho. Agora tá geração bombadinho, tudo meteu bomba até o talo, os caras andando, ó, tira até a camisa, vai andando com as asas abertas, só preocupado com o corpo. Aí tá todo mundo lá, aquele negócio. Eu falo, pô, Senhor, parece que a gente tá perdendo. Por quê? Porque a música atrai. Aí o povo é dançando funk, dançando. Você já parou para ouvir as músicas profanas que você dança? Já parou para ouvir? O tanto de senta, cai e quica, que é ridículo. É ridículo. Imagine, Deus sobe no alto da cruz e derrama até a última gota de sangue dele para te salvar, para você vir ao mundo e ficar quicando e rebolando. Dá para você entender? Dá. Eu falei, Senhor, parece que a gente está perdendo a briga, a festa parece que é atrativa. Se você falasse aqui que ia ter um show da banda sertaneja, sei lá quem, rapaz, quem está organizando esse encontro aqui ia dar trabalho, porque ia ter área VIP, caríssimo. Porque você fala que o Retiro cobra, falou que tem uma caneca, eu tenho uns quadrinhos ali para vender. Você não mete a tua mão no bolso para nada. Mas se fosse para comprar uma maconha, um rote, um combo, se fosse para você comprar uma roupa, para você ir para festa, para pagar um Uber, para ir com a piriguete, você ia pagar. Você ia se virar. Ah, para Deus é tudo, né? Eu falei, Senhor, parece que a gente está perdendo a briga. Parece que a gente está perdendo a briga. O show é lotado. Os eventos da igreja. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Falou assim, meu filho, se eles me derem uma chance, eu ganho o coração deles. Hoje eu vim aqui para essa cidade atrás de uma chance. Eu larguei minha família como missionário, enfrentando uma luta atrás da outra. Não vou dar o testemunho aqui, porque não dá tempo, senão o pai vai brigar comigo. Ainda vai rezar, tem missa daqui a pouco. Mas estamos entregando até a nossa última gota, largando os meus para cuidar dos de Cristo, enquanto Ele cuida dos meus. Vem pregar mancando, sentindo dor, mas com amor no coração, a fim de ganhar almas. Hoje eu vim atrás de uma chance. Se você der uma chance para Deus, Deus vai ganhar o teu coração, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, e você vai poder experimentar aquilo que eu experimentei há 16 anos atrás, e me arrancou de todas as sentenças de mortes possíveis que você pode imaginar. Porque a última palavra é de Deus. O mundo olhou para mim e falou, você é um drogado, você não vale nada, você é um vagabundo. Mas Deus olhou para mim e falou, eu te amo, filho, vem para cá, que eu tenho o céu para te dar. Deus tem o céu para te dar, mas você vai escolher o que você quer. Eu fiz a minha escolha, eu tive a minha experiência. Ou você faz as mesmas escolhas e obtém os mesmos resultados e sai daqui desse retiro com a mesma cara de batata que você entrou, ou você sai daqui como um homem novo, uma mulher nova. Eu ia falar muitas coisas aqui, mas eu vou finalizar para a gente ir para a oração. O último ponto, eu falei para vocês, o primeiro ponto é o que é santidade. Então existe a diferença entre ser santo, ser salvo e ser santo. Deu para entender? O segundo ponto, o que afasta? O pecado.
Ou você rompe com os contratos que você tem com Satanás, ou você se entrega todo para Deus, ou não vale nada. Se a pregação que você escuta, o retiro que você faz, não te levar para a fila da confissão e para a fila da comunhão, não valeu nada. Você pode repousar 30 vezes aqui. Vai dizer São Tomás de Aquino, doutor da igreja, diz que o estado de graça é superior a todos os dons, talentos e carismas, porque no estado de graça o céu habita em você. Um dos versículos que eu mais amo nas Sagradas Escrituras é João capítulo 14, versículo 23. Aquele que me ama guardará na minha palavra, o Pai o amará. Nós viremos a Ele e nele faremos morada. Sabe o que é isso? É a Santíssima Trindade. Nós, Deus quer morar no homem fraco, frágil, pecador. Deus quer morar em você. Isso é santidade. Só que para que isso possa acontecer, você precisa abrir espaço. Você precisa abrir espaço. Largar os seus vícios aos pés da cruz. Mas você fala, eu gosto, eu também gosto. Mas eu gosto mais, eu amo mais o meu Deus. Porque Ele me estendeu a mão e me tirou da morte para a vida. Por isso eu vim aqui proclamar a vida. O meu Deus vale mais do que um cigarro. O meu Deus vale mais do que um baseado. O meu Deus vale mais do que uma carreira de cocaína. O meu Deus vale mais do que uma música, do que uma roupa profana, do que uma festa com som, do que os graves, do que o som automotivo, do que a balada, do que o sexo, do que a masturbação, do que a pornografia. Meu Deus vale mais. Ele deu a vida por amor a mim, e eu vou derramar até a última gota de sangue por amor a Ele. O que é preciso fazer? Vou falar rapidinho para você. Primeiro, você precisa do estado de graça. Faça uma boa confissão. O Pai está atendendo. Então você vai lá. O povo não sabe nem fazer uma confissão. Não vou gastar muito tempo com isso, não. Mas é importante. Se você nunca fez uma confissão geral da sua vida, faça. Peça ajuda ao seu anjo da guarda. Anota no papelzinho os teus pecados. Na hora do intervalo, na hora do almoço, na hora do que você quiser aí. Você anota tudinho. Você chega para o padre, você fala o seu estado. Para quem é casado, fala, eu sou casado. Para quem é solteiro, fala que é solteiro. E fala quanto tempo que você não confessa. E depois você vai ali e lê todos os seus pecados. Não é para você contar a história lá para o padre. Ah, eu pequei porque a fulana me chamou, porque eu se cansei lá, porque você pecou. Você vai falar o pecado. O pecado. Então, primeiro passo, exame de consciência. Você precisa fazer aqui no retiro. Se tiver oportunidade, faça o teu exame. Anota os teus pecados. Segundo passo, você precisa se arrepender. Você precisa olhar para aqueles pecados ali e falar assim, olha, até gostei de fazer isso, 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 mas isso me garante o tobogão, o inferno. Senhor, me ajuda a parar de gostar disso daqui. E começa a se arrepender pelos seus pecados. Depois você faz um firme propósito. Fala assim, Senhor, me dá a tua graça, para mim nunca mais voltar para aquela vida, para aquela lambança, para aquela bagaceira. Aí o quarto passo, você vai e confessa. Depois você recebe a penitência e você cumpre aquela penitência. Se você fizer isso com zelo, você recobra o estado de graça. Se você não fizer isso com zelo, você não recobra. Tem gente que não recobra o estado de graça porque tem uma confissão desleixada, porca, desajeitada, de qualquer jeito. Então vai fazer confissão, faça bem feito. E se você nunca fez uma da sua vida toda, faça. A da vida toda leva tempo e tudo, então se organiza. Mas não deixa para depois não, que se você morrer do jeito que você está aí, você sabe onde você vai, né? Que bom. Então o que você precisa fazer? Você precisa